Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Mais uma vez, professor Tiago Menezes aqui para conversar com os alunos do 9º ano. Tá? E nossa conversa hoje vai ser voltada especialmente para o espaço urbano da Europa Ocidental. Como é que se formou esse espaço urbano, né? Nós vimos na última aula, especificamente, que ele acaba sendo especialmente o foco de grande parte dos imigrantes do mundo de uma forma geral. Mas por que esse local é o destino de um grande número de imigrantes? Nós vimos que a economia pujante acaba atraindo boa parte dessas pessoas, né? Mas por que a Europa Ocidental acaba apresentando essas cidades mais desenvolvidas? Aquilo que nós chamamos de cidades globais, né? Aquilo que nós chamamos de cidades globais. Então é importante que a gente, para entender porque essas cidades têm grande processo de desenvolvimento, é importante que a gente entenda um pouco desse processo histórico de formação dessas cidades. Primeiro que são cidades globais. Cidades globais vão ser aquelas cidades que apresentam um grande número de serviços, né, relacionados à saúde, à educação, a sede de empresas transnacionais, né? Enfim, são cidades que apresentam grande desenvolvimento. São cidades que acabam atraindo, de uma forma geral, essa grande quantidade de pessoas exatamente por isso, exatamente por apresentar sede de transnacionais, por apresentar grande desenvolvimento econômico, por ter uma penca muito grande de serviços, por exemplo, até mesmo ser a sede de diversas bolsas de valores. Então, por conta disso, essas cidades são conhecidas como cidades globais. Mas como aconteceu esse processo de formação ao longo da história? Porque, por exemplo, essas cidades globais, elas vão estar concentradas principalmente no mundo desenvolvido e não no mundo subdesenvolvido, né? Porque você tem a Europa com Londres, Paris, Berlim, né? E diversas outras cidades globais. E essas cidades, elas não aparecem, né, especificamente em grande número no mundo subdesenvolvido. É isso que nós vamos começar a estudar a partir de agora, né? Está muito relacionado ao processo histórico de revolução industrial, né? Nós vamos perceber que a Europa ela acabou sendo o centro ou o início dessa revolução industrial. Então, consequentemente, por conta disso, esse processo de formação dessas cidades globais, elas acabaram sendo, ou acabou, né, sendo concentrado principalmente na Europa e no mundo desenvolvido. Você vai ter Nova York, Los Angeles também nos Estados Unidos, que também teve esse processo de revolução industrial mais rápido ou antes do que aconteceu aqui no Brasil e no mundo subdesenvolvido de uma forma geral. Então, pelo fato dessa revolução industrial ter acontecido primeiro nesses países, consequentemente, a gente vai ter um número maior de empresas concentradas nessas cidades, um número maior de serviços, né? E a gente vai viver uma verdadeira revolução. Por que revolução? Porque vai trazer uma grande quantidade de mudanças, tá certo? Para esses países, especialmente para essas cidades que largaram na frente no aspecto de desenvolvimento industrial. Então, a primeira grande mudança é um êxodo rural e um processo de urbanização. Ou seja, nós vamos perceber que essas pessoas, por conta do surgimento das indústrias, começaram a sair do campo em direção à cidade, né? E isso traz um processo de urbanização. Essas indústrias surgindo aumenta o número, por exemplo, de serviços oferecidos por essas cidades. E aí você vai ter uma consequência também política, que é a divisão entre duas classes, a burguesia e o proletariado. O proletariado que é justamente o trabalhador, né? Aquele que vende a sua mão de obra em troca de um salário. Isso só vai acontecer, isso vai ser trazido pela Revolução Industrial, né? A Revolução Industrial que traz essa grande mudança. E como ela ocorre especificamente na Europa, né? Ocorre primeiramente na Europa e depois no Japão e nos Estados Unidos, essas cidades globais vão se concentrar principalmente no continente europeu, né? Mas por que não, professor, no mundo subdesenvolvido? A gente vai perceber
que o mundo subdesenvolvido ele ocorre exatamente o contrário do que aconteceu no mundo desenvolvido, na Europa, né? O mundo subdesenvolvido, inclusive o continente africano, ele vai ser alvo de exploração por parte do continente europeu, né? Por exemplo, quando os europeus chegam na África, né, para colonizar o continente africano, justamente porque estavam em busca de matéria-prima para poder enviar para a sua indústria lá na Europa, né? Eles vão para explorar o continente africano. O que é que eles fazem, né? Além de levar a matéria-prima da África em direção à Europa, deixando a África mais pobre no que diz respeito à exploração ou quantidade de matéria-prima, eles também vão dividir o continente europeu como se fosse fatias de bolo, né? Eles não levam em consideração as pessoas e as tribos que já ocupavam o território africano. Vão dividir o território africano, né? Não o território europeu. Vão dividir o território africano como se fosse fatias de bolo, tá? E não vão levar em consideração que você já tinha pessoas e tribos, organizações políticas de fato, né, ocupando essa região. O que é que vai acontecer? Veja que cada pedacinho da África, né, vai para um país europeu, né? Vai para a Bélgica, vai para a França, vai para a Líbia, ou aliás, vai para a Itália, né? Enfim, você vai notar que esses países, essas organizações políticas, elas foram obrigadas a ter essas fronteiras artificiais. O que é que a Europa fez? Ela juntou povos inimigos, muitas vezes, né, ou adversários, em um mesmo território e separou até mesmo pessoas da mesma família, porque agia de acordo apenas com seus próprios interesses. Obviamente, isso traz diversos problemas. O primeiro problema que o fato de você ter uma exploração impede esses países de terem qualquer tipo de industrialização. Segundo outro problema é que você mistura povos inimigos em um mesmo território. E ao misturar povos inimigos em um mesmo território, isso gera guerras civis, né? Já que você vai ter conflitos que perduram até os dias de hoje. O outro problema, quando você explora, por exemplo, a matéria-prima que você vai ter aqui no continente africano, né, e leva para o continente europeu, você deixa o continente africano mais pobre, e quando você, no caso europeu, é o grande beneficiado, né, você cria também especificamente grandes desigualdades sociais. Além disso, a economia da África fica voltada para o mercado externo. Então veja as consequências da colonização europeia no continente europeu. Desigualdades sociais, economia voltada para o mercado externo, né? E concentração de terra, porque você vai ter os grandes latifúndios, tá certo? E falta de industrialização e, por exemplo, de cidades globais. Os europeus acabam deixando a África mais pobre, né? E, obviamente, a gente vai começar a entender agora, né, aquilo que a gente falou, por exemplo, na aula anterior, né? Que é justamente o quê? Entender o porquê dos africanos, eles acabam saindo do seu continente em direção à Europa. Também vimos na aula anterior que esse fluxo populacional, ele também tem como origem, né, o Oriente Médio e especificamente a Síria. Dá uma olhadinha nesse vídeo que eu vou passar aqui para vocês, né, para vocês entenderem exatamente por que acontece essa migração. Isso aqui é uma cidade, né, que vocês estão vendo aí na tela agora, é a terceira maior cidade da Síria, Alepo, né? Alepo acaba sendo alvo de cerca de 25 bombardeios por dia, para vocês terem noção. Então os sírios acabam vivendo nessa catástrofe que vocês estão vendo aqui no vídeo, né? Então, óbvio, por conta dessa situação que eles vão viver, acabam tendo que sair do seu país em direção a outro lugar, especificamente a Europa, que acaba sendo o centro dessas grandes cidades globais, né? A Europa Ocidental, principalmente porque acabou saindo na frente do processo de Revolução Industrial e explorando bastante boa parte desses continentes, inclusive a própria Ásia, né? Que é onde está a Síria. O
problema seríssimo que a Síria acaba enfrentando, né, que nós vamos entender, é justamente o fato de você ter também na Síria, né, uma ditadura teocrática. O que seria uma ditadura teocrática? Uma ditadura teocrática é uma ditadura onde a religião ela acaba predominando, tá? A religião ela é utilizada, no caso o islamismo, para quê? Para fazer as leis. Então, basicamente, você vai ter uma religião oficial do governo, enquanto os outros povos de outras religiões acabam sendo também perseguidos. Então, perseguição religiosa, um outro motivo para essa fuga desses sírios em direção ao continente europeu. Ditadura, né? Você tem também perseguições políticas. E para piorar a situação, você tem na Síria um grupo que é hoje considerado o maior grupo terrorista do mundo, o grupo mais radical terrorista do mundo, que é o Estado Islâmico, né? Ele acaba dominando boa parte do território iraquiano e também do território sírio. Como é que eles conseguiram isso, professor? Explorando principalmente poços de petróleo e também cobrando impostos dessas áreas conquistadas. Então veja a situação do povo sírio. Você tem uma ditadura teocrática, né? Você tem perseguições políticas, né, dentro dessa ditadura, você tem os rebeldes tentando responder essas perseguições políticas e você também tem um grupo terrorista que ganhou espaço nos últimos anos, né? Então, por conta disso, você acaba percebendo que esses sírios rumam de seu país em direção ao continente europeu, que a gente acaba de entender por que ele ter tantas cidades globais e ser o alvo preferido, digamos assim, o destino preferido desses povos que vêm da África e do Oriente Médio de uma forma geral. Espero que vocês tenham gostado, né? Até uma próxima e bons estudos.